Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como que eu faço aqui no ateliê, nas minhas fraldas, o efeito da falsa picueta. Para quem não sabe, a picueta é um detalhe tipo crochê que é feito numa máquina específica, tá? Que fica, a gente pode fazer em toda a volta da fralda ou só em um dos lados, certo? Só que daí, aqui eu uso, né, como eu não tenho a máquina, eu uso uma rendinha, um guipira aqui, para fazer esse efeito na parte inferior das fraldas, ó. Que é esse efeito aqui, tá vendo, ó? Esse efeito que é exatamente, é bem parecido, né, com o efeito que a picueta dá, tá? Então, é esse efeito, esse detalhe que a gente chama de falsa picueta que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que vocês podem fazer aí em fraldas, né, em fraldinhas. Vocês podem fazer em toalhas também, que fica bem bonito, tá? Dá um detalhe, um charme bem especial e é muito simples de fazer. Então, vem comigo para essa dica aí, para esse passo a passo molezinha e aproveita e use bastante esse efeito, essa dica nas suas fraldas, que vai dar um charme, uma delicadeza exclusiva, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, corre me seguir lá, @AnaElisaBordados, tem muito conteúdo bacana, muitas dicas, fora, né, os dia a dia aí que a gente mostra um monte de coisa bem legal que vocês aqui do YouTube acabam perdendo se você não tá lá me seguindo, tá bom? Então vem comigo e vamos pro passo a passo. Então, vamos lá, então, fazer esse efeito picueta, né? Esse falso picueta aí. Então, o que que nós vamos... Aqui eu vou fazer numa fralda de boca, mas vocês podem fazer esse efeito numa fralda grande, numa toalha, que vocês queiram fazer, tá bom? Então, a peça em si não importa muito. O que que nós vamos usar? Eu vou usar, ó, esse guipira aqui. Olha só, vou colocar bem pertinho para que vocês possam ver. Vocês conseguem ele em loja de aviamento, tá? Tem que ter qual que é a maior característica para vocês fazerem esse falso picueta. É essa bordinha aqui, ó, essa ondinha aqui, tá? Que é o efeito da picueta. Essa parte de cima, ela vai ficar escondida, vai ficar costurado. Então, a gente vai deixar aparente só essa bordinha aqui, beleza? Então, nós vamos precisar da largura aí, se você for fazer, né, fora a fora, a largura dessa rendinha, a largura do seu material, do seu tecido. E aí, pra gente fechar aqui, fazer o efeito e colocar bem certinho, nós vamos sempre ter que usar um tecido aqui, tá? Porque a gente tem que fazer a união, né? A gente tem que unir a fralda com o tecido e no meio ficar a picueta, certo? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fralda, vamos virar o avesso, né? Aqui é a parte de baixo, ó. Aí, a gente vai colocar essa rendinha aqui. Ó, então, na hora de posicionar, a gente vai posicionar a bordinha virada para baixo, tá? Aqui, ó, pro seu lado esquerdo. Então, a sobra do seu material tá pro lado esquerdo, né? Então, vocês vão posicionar essa lateral pro lado esquerdo, beleza? E vocês vão vir também com o tecido, que vai ficar ali o barradinho, o lado certo para baixo, e vai posicionar em cima, tá? Ana, eu quero esse tipo de... Se você tá começando e tem dificuldade, esse tipo de material, esse tipo de guipir, ele tende a andar, tá? Então, uma dica, conforme a gente for costurando, para você não costurar ele e já o tecido em cima, vocês podem primeiro posicionar ele aqui, ó, e passar a costurinha de fora a fora, tá? Aonde que nós vamos costurar? Nós vamos costurar bem nessa bordinha aqui, ó, tá? Bem nessa parte de baixo, porque, que nem eu disse pra vocês, o que tem que aparecer é só esses onduladinhos. Essa parte aqui não, então, nós vamos passar uma costura bem aqui assim, ó, tá? Então, eu vou passar primeiro a costura só nele, para que vocês possam ver, daí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou posicionando aqui e vou passar a costura. Ó,
Fiz aqui, passei a costurinha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês bem aonde eu passei, ó. Dá pra ver a linha branca, né? Ó, bem na bordinha aqui, tá? Agora a gente vai colocar aqui o barradinho, né? Então, o tecido, daí no caso. Então, o lado certo pra baixo, do mesmo jeito, tá? Ó. Aqui, ó, eu vou me guiar pela costura aqui no avesso. Então, eu vou virar pra esse lado, tá? Que daí fica bem certinho a costura. Vou fazer bem em cima dessa costura que eu já fiz aqui. Ó. Posiciono aqui. E eu vou passar uma costura bem em cima da onde eu já passei. E daí eu sei que vai ficar bem certinho. Beleza, passamos a costura, ó. Agora, quando a gente vira e joga pra frente, a gente já tem a bordinha aqui, ó, da picueta, ó, como se fosse a falsa picueta, né? Deixa eu cortar aqui esse excesso de linha. Agora é a hora de vocês passarem no ferro, ó, ficou só a bordinha, tá vendo? Olha só como é que fica. Então, agora a gente vai lá no ferro, vai assentar bem certinho, ó, né? Pra ficar bem certinho. E vocês podem vir aqui e passar um pesponto. Então, é dessa forma que eu faço esse efeito, que vocês podem fazer em fraldinha, fazer esse efeito aí, ó, na parte inferior da fralda, ficar essa falsa picueta. Dá um detalhe bem legal, dá um charme especial. E eu acho muito facinho, muito prático, né? Agora, eu vou continuar normal aqui, eu vou passar no ferro, passar um pesponto e continuar o meu barradinho, que vai ser bem simples aqui, tá certo?